O Clamor, com Márcia Martins. אשר ברא ששון ושמחה חתן וחיה גילה ורינה דיצה וחדווה יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל Bom dia, a paz do Senhor, estamos começando mais uma semana, segunda-feira, e olha, na presença do nosso Deus. Bom dia, Tomás Serra, meu sobrinho, está lá no sul. Ué, que novidade você por aqui. Bom dia para sua mãe, além de estar por aí. Bom, querido, Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembrem-se das maravilhas que ele fez. Glória a Deus, vamos alegrar o nosso coração no Senhor mais esta manhã que Ele nos concede de vida, ok? Um bom dia para todos vocês. Bom dia, Teia, bom dia a todos vocês aí, Pedrão. Pessoal que está no Facebook, bom dia você que está em casa, que está no trabalho. Vamos nos alegrando na presença do Senhor. Vim para cá caminhando, tá um sol, um dia bonito, e de manhã cedo já despertei assim com aquela vozinha do Espírito de Deus nos meus ouvidos, e isso é maravilhoso, servirmos a um Deus que fala conosco, Quão preciosas são as palavras do Senhor para nós. A palavra do Senhor, o Espírito de Deus em nossas vidas, é um tesouro precioso que nós temos em nossos vasos de barro. Bom, uma boa notícia, vamos começar com uma boa notícia. Esse final de semana, o meu amigo pastor Prado, que está lá em Maringá, ele tem uma organização de ajuda aos refugiados. Os refugiados são essas pessoas que perderam o direito de viver no seu país, na sua pátria, e tiveram que sair deixando tudo para trás para salvar as próprias vidas. E hoje, um número muito grande de refugiados está espalhado pelo mundo, principalmente cristãos fugindo de perseguição. Tem muito cristão fugindo de perseguição. E este é um caso, que nós temos acompanhado. É o caso da Francisca, que é uma refugiada, e ela foi se refugiar justamente na Índia. Um lugar assim muito difícil onde ela foi parar, porque lá os refugiados, eles não podem trabalhar. Eles são vítimas de preconceito muito grande, São negros, são africanos, então é terrível o preconceito, o povo indiano é um povo idólatra, de uma mente muito difícil de você compreender como eles podem, ser como são. A única explicação é mesmo, um grande número de deuses que existem naquela nação.
e que, né, conturbam a mente deles para que eles possam agir da maneira como agem. Mas a boa notícia é que Francisca estava precisando de um ar-condicionado para sobreviver ao verão que já começou e começou quente lá. As temperaturas logo no começo já estão subindo a mais de 40 graus, 45 graus. Às vezes essas temperaturas beiram os 50 graus. A água ferve dentro de casa. A geladeira não dá conta de te dar uma água fresca. Tudo ferve, tudo, não é? As pessoas elas têm que comprar água para beber, porque não tem como beber a água que está dentro de casa. Os alimentos todos, verduras, frutas, legumes, nada sobrevive. Tudo que tem, um pouquinho de comida que tem, fica super cara. A energia elétrica, ela cessa nas cidades, porque o governo, a maior parte do tempo, desvia a energia elétrica para o campo, para que eles possam irrigar as plantações, ou então todo mundo morreria de fome se não fosse assim. Só que com a falta de energia elétrica, né, as pessoas que estão na cidade, numa temperatura alta dessa maneira, altíssima, né, impossível de você suportar, elas ficam sem ventilador sequer, né? O ventilador também não adianta, não, porque ele sopra vento quente. Lá tem que ser o cooler, aquele que vai liberando uma água fresquinha, né? Ele libera aquela água junto com o vento. É a única coisa que realmente consegue refrescar um pouco mais. E então eu estava tentando levantar o recurso para o ar-condicionado, porque o dono da casa onde eles alugam ficou de colocar um gerador, né? E aí o gerador, quando não tem energia elétrica, o gerador liga e gera um pouco de energia. Acho que ele é à base de gasolina, de óleo, eu não me lembro bem. Eu tinha um desse lá no Nepal. Enfim, aí ligando o gerador tem como ligar o ar-condicionado. A vida é assim, muito difícil lá na Índia, não é? E eu não tinha conseguido levantar o valor para o ar-condicionado para eles. E esse final de semana, esse pastor, meu amigo, não é? Um homem de Deus. Eu comentei por acaso com ele sobre a questão, né, do verão. Eu estava conversando sobre outras coisas e ele, então, se dispôs, né, a prover. Ele também é um homem de fé, né? Ele vive como missionário, né? Ele vive por fé. Ele trabalha integralmente na obra do Senhor, ajudando os refugiados. Mas ele se prontificou, então, a enviar uma oferta e a nossa irmã, com seus filhos, vão poder ter um ar-condicionado. Eu me alegrei tanto que, se fosse algo para mim, eu não teria me alegrado tanto por ver a fidelidade do nosso Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus, ele é fiel. E é por isso que eu quero compartilhar Efésios 3 com vocês. O Espírito Santo cochichou hoje pela manhã, quando estava acordando nos meus ouvidos, Efésios 3, podemos, no verso 20 especificamente. Bom dia, Cleiton, chegando. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bara sason vesimcha chatan vechala, gila verina ditza vechedva o ishama behar. Está aí a nossa marcha nupcial de encontro com o nosso noivo. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Bom dia, pessoal da Semeando Esperança. Veja bem, Efésios 3:20 e 21. Aquele que é capaz, o Senhor, nosso Deus, ele é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus que atua em nós é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem que estar de acordo. Mas é mais do que isso que eu quero enfatizar nesta palavra. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós temos falado por esses dias da importância dos nossos pensamentos. E aqui esse texto está dizendo que Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, isso significa que os nossos pensamentos, eles não alcançam a grandeza de Deus, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele pode fazer. Nós temos muitos pensamentos limitadores. São pensamentos, sistemas de pensamento, maneira de pensar que impedem o agir de Deus na nossa vida na magnitude que Ele queria operar, né? Então, nós temos várias áreas das nossas vidas e nós construímos, ou são construídas em nós, fortalezas em nossas mentes, sistemas de pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo Jesus, diz a palavra, né? E o Senhor disse, né, não haverá impossíveis para Deus. Deus é o Deus do impossível. Se creres, verás a glória de Deus. Mas nós precisamos crer para ver a glória de Deus. Good morning, Eric. How are you there? Bom, o Eric acabou de entrar aqui no meu Face Alive, lá da Índia. O Eric, ele é justamente desta família, né, que eu estava comentando com vocês, que Deus, né, está abençoando de uma maneira sobrenatural e eles merecem, ok? Deus tem usado grandemente. Depois eu vou comentar com você esse assunto, mas não vamos cortar o que estamos falando. O que eu estava falando sobre a questão dos nossos pensamentos que limitam o agir de Deus. Nós nascemos e crescemos dentro, né, de uma família e aquela família dentro de uma sociedade. Existem valores, existem situações, existem circunstâncias que vão fazendo de você a pessoa que você é. Então, vamos dar um exemplo especificamente na área de finanças. As pessoas que são criadas, né, com muito pouco recurso financeiro, desde criança pequena, elas são acostumadas a economizar em todas as coisas e pensar, né, que elas têm que comprar sempre tudo o mais barato que elas conseguirem comprar, né? E elas vão sendo acostumadas a isso e elas vão crescendo assim. E um dia Deus quer derramar bênçãos financeiras sobre a vida dessa pessoa, mas ela fica incapaz de receber, porque foi construída uma maneira de pensar nesta pessoa que ela acha que ela não pode, que ela não merece, que ela não consegue. E aí, o que vai acontecer? Deus não tem como passar por cima daquilo que você crê. Deus não tem como passar por cima daquilo que você pensa. É como está aqui, olha. Ele é capaz de infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas é de acordo com o seu poder que atua em nós, não é? Depende da nossa fé. Como Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, a operação de Deus em nossas vidas, em qualquer área da nossa vida, na nossa área financeira, na nossa área de relacionamentos, em todas as áreas, né? Se você está querendo receber dons de Deus, na área ministerial, se você quer expandir o seu ministério. Eu me lembrei essa manhã de um testemunho do Andrew Wommack. O Andrew Wommack é um senhor que tem um ministério muito grande em Colorado Springs e eu acompanhei o ministério dele durante um certo tempo. Bom dia, Aninha. Deus te abençoe.
e eu acompanhei, e o Senhor, né, eu quis muito conhecê-lo e conhecer o ministério, e é tudo aquilo que a gente quer muito, né? Você exerce a sua fé. Fui parar sozinha lá em Colorado Springs e conheci o ministério dele, né? Ele é um mestre na palavra, ele construiu uma escola bíblica muito grande ali em Colorado Springs, uma construção caríssima, linda, imensa, todinha com recursos doados. As pessoas deram ofertas e ele pôde construir toda aquela estrutura, não é? Mas a determinada altura do ministério dele, o Senhor queria abençoar mais, o Senhor queria levá-lo adiante. Ele estava num determinado templo e Deus queria que ele ampliasse aquela estrutura. E ele falou, mas Senhor, eu acabei de pagar essa estrutura, o Senhor quer que eu faça uma estrutura maior, né? E o Senhor falou isso com ele, falou, olha, você está limitando o meu agir por causa daquilo que você crê. Eu quero te usar de uma maneira ainda mais grandiosa, mas você está me impedindo de te abençoar por causa da maneira que você pensa, né? Porque você acha que isso é muito difícil. E não há nada difícil para Deus. Não há nada difícil. Né? Nós estamos aí com o projeto Asra, o projeto das crianças lá na Índia. É um projeto missionário para alcançar as favelas no sul de Delhi, pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Jesus. E eu tenho certeza que isso surgiu do coração de Deus. Eu tenho certeza que é da vontade do Senhor que a gente alcance aquelas favelas para Ele. Eu estou certa disso. E, no entanto, né, o recurso tem chegado às minhas mãos com grande dificuldade. Eu quero ampliar, existem mais crianças precisando, existe possibilidade da gente ampliar o projeto. Mas eu acho que o Senhor precisa tratar com a mentalidade, né? Com a minha mentalidade. E é isso que o Senhor estava me ministrando nesta manhã. E eu estou dividindo com você essa palavra, ok? O poder que Deus tem é infinitamente maior para fazer tudo que nós pedimos ou pensamos e muito mais do que isso. Mas é de acordo com o seu poder que atua através das nossas vidas. Deus pode atuar através das nossas vidas com um poder muito maior. Ele pode fazer de nós bênçãos muito maiores do que estamos sendo. E por que é que ele não faz? Se ele é infinitamente poderoso para fazer. Porque ele encontra limitações na nossa fé, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de crer, na nossa maneira de pensar. Bom, e aí o que é que nós podemos fazer a respeito, né? Como você faz? Hoje, né, nós vemos aí muitos coaches, sistemas, né, como a neurolinguística, um outro sistema americano que eles desenvolveram justamente para quebrar esses paradigmas em nossas vidas e fazer com que a nossa mentalidade, né, seja transformada, se abra. Mas nós sabemos que o instrumento maior de transformação da nossa mente é a palavra de Deus. Nós temos que renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você sabe que alguma dessas áreas em sua vida você precisa crescer mais, né? Você sente que você está limitando o agir de Deus, que você olha para você e você acha, não, comigo não tem como o Senhor me usar, né, desta maneira tão grandiosa. Fique sabendo que Deus é grandioso e Ele quer nos usar de maneira grandiosa. Então, o que nós podemos fazer? Precisamos, né, ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Vá lá no YouTube, na área que você acha que você precisa crescer mais espiritualmente. Se você quer ouvir falar sobre fé, coloque lá, né, pregações sobre fé.
e faça uma imersão. Uma imersão, sabe o que é uma imersão? Você falar nisso, você ouvir isso, pensar nisso, e ouve tudo sobre fé. Igual, por exemplo, se você está enfermo, né? Ah, será que o Senhor quer mesmo me curar, né? Bom, coloque todas as pregações que você puder sobre cura, sobre o poder de Deus para curar, sobre a bondade de Deus. Houve testemunhos de tantas pessoas que Deus curou, testemunho de outras pessoas também, né? Nos encoraja, nos edifica a fé nas nossas vidas. Use a sua imaginação, a gente precisa aprender isso, né? Imaginar aquilo que nós queremos alcançar, ter boas imaginações, bons pensamentos, né? E pedir ao Senhor, não pedir para o nosso próprio prazer, porque assim nós pedimos mal, nós não vamos obter o que nós estamos pedindo, porque estamos pedindo mal, né? Nós temos que pedir as coisas de acordo com o poder de Deus em nossas vidas, de acordo com o Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, não é? E nós sabemos que Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Nós vimos no nosso estudo sobre como entrar na terra da promessa, não é? E qual foi a receitinha que eu passei para vocês? É unção e palavra de Deus. Bom dia, Washington. Que bom te ver por aqui. Então, qual é a receita para você tomar posse das promessas de Deus? Para você ver cumprindo-se na sua vida aquilo que Deus tem te prometido. Atravessar o Rio Jordão, o Rio dos Começos. O que você precisa? Você precisa da unção e da palavra. A arca foi à frente, cortando o Rio Jordão para que o povo passasse. A arca é símbolo da palavra de Deus, da presença do Senhor nas nossas vidas. E nós necessitamos seguir a palavra de Deus, né? E na medida em que você fizer como Josué, você vai entrar na terra da promessa. O que Josué teve que fazer? Uma imersão total na palavra de Deus. O Senhor falou, eu quero que você tenha a minha palavra diante dos seus olhos e medite nela dia e noite. Este mergulhar na palavra, este meditar na palavra é o que nos capacita a entrar de posse das promessas de Deus. Bom dia, Fran Soares. Muito bem. Então, se você sabe que tem uma área específica, né, que você gostaria, né, de romper as barreiras, de frutificar mais naquela área, então você vai ler a palavra, você vai colocar pregações, você vai estudar tudo a respeito daquele tema. E isso vai abrir a sua mente, isso vai renovar a sua mente, esta palavra ungida, e vai, né, trazer uma nova vida de pensamentos. Você vai crer de maneira diferente, você vai alcançar entendimento vindo de Deus, e a partir deste entendimento, você vai passar a crer diferente. Quando nós passamos a crer diferente, nós passamos a agir diferente, porque nós vamos agir de acordo com aquilo que nós cremos, não é? A nossa cosmovisão, né? Quando a gente ensina sobre missões, nós falamos muito sobre cosmovisão. E a cosmovisão é o núcleo dela mais interno, é a sua crença. Aquilo que você acredita vai determinar os teus valores e vai determinar o teu agir, a tua maneira de viver, ok? Com base nos seus valores, mas os valores são determinados por aquilo que você crê. E como é que a gente muda a nossa maneira, né, de crer, como é que a gente faz, né? A gente precisa do Espírito de Deus e da palavra de Deus para que nós possamos ser transformados de glória em glória e alcançar, não é, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. E a gente fica, Senhor, Senhor, Senhor,
por que que isso está desse jeito? Senhor, o Senhor prometeu, por que não cumpriu a tua promessa? Mas Ele espera, né, de nós essa busca, esse crer, para que nós possamos ver a glória do Senhor. This is the place where God, oh, the secrets of the Most High. Oh, gather around the Lord tonight, worship Him. Gather around the Lord and cry, this is the place where God, oh, we come to worship, to magnify and adore Him. This is the place. Oh, yeah. Bom, como eu disse para vocês, né? A Francisca, ela é uma refugiada africana que está lá na Índia. E Deus os transformou numa família de missionários, ela e seus filhos. E ela estava compartilhando comigo alguns testemunhos de como Deus tem usado eles de maneira poderosa, né? Especialmente o mais novo, o Eric, ele tem ministério de louvor, de adoração, de cura, né? E, na verdade, né, eles foram sendo gerados, né, a partir do meu ministério, das minhas orações, eles foram crescendo e agora eles estão lindos lá. E o Eric, ele compõe louvores para o Senhor, mas uma determinada época ele estava fazendo adoração numa pequena igreja onde eles congregavam e ele desmaiou durante a adoração no púlpito. Ele desmaiou de fome, não é? Porque eles não tinham o que comer, eu estava enviando o sustento, mas não era suficiente. Depois disso, eu me lembro do Eric, né? A mãe dele contar que eu falei, cadê o Eric? Ele está no terraço, ele está no terraço adorando o Senhor, ele está compondo adoração para Deus, mas com muita fome ele estava, né? Depois que ele foi contar. Depois, né, eu tomei uma decisão, depois de um tempo, eu falei, Senhor, não adianta, ou eu socorro essa família, ou eles vão ficar, né, passando fome. Não tinha outra opção. E então eu fiz um acordo com o Senhor, porque cada vez que eu sentava para comer, eu pensava neles, eu falava, como eu posso tomar café da manhã, almoçar, lanchar, jantar, sem nenhuma culpa, sabendo que eles estão lá com fome, não é? E isso fez com que eu tomasse essa decisão. Falei, Senhor, se eu for comer, eles também têm que comer. Se o Senhor vai prover para mim, o Senhor vai prover para eles através da minha vida. Não é? Porque eu senti que o Senhor tinha realmente, né, colocado essa responsabilidade de cuidar deles nas minhas mãos. Ainda que para isso eu dependa da oferta das outras pessoas, né? Eu não tenho como cuidar, o Senhor vai movendo outras pessoas que vão ofertando e me ajudando a cuidar dessa família abençoada. Então, eu fiz este acordo, falei, Senhor, vou fazer como Elias, né, e a viúva de Sarepta. E o Senhor vai fazer com que nas minhas vasilhas não acabe nem o azeite nem a farinha, porque eu vou dividir com eles, né? Ela é uma viúva. E o Senhor me honrou, né, com essa tarefa de cuidar desta família. Já faz quase 8 anos e nós temos tentado, né, trazê-los, tirar para os Estados Unidos, para o Brasil. E o Senhor ainda não permitiu, ainda não abriu essa porta por causa da obra, né, que Ele tem usado esta família para fazer lá na Índia. O Eric, né, hoje ele ora, a perna da pessoa estica, as pessoas são curadas. Mas eu fico pensando, será que se eu tivesse passando fome, ao ponto de desmaiar, como ele desmaiou de fome, né?
será que eu estaria em condições de compor louvores a Deus ou eu teria me revoltado contra o Senhor? E você, o que você acha? Mas essa família permaneceu firme, né? Depois que eu tomei essa decisão, né, de enviar um sustento mais completo para eles, Deus também tem me honrado, tem enviado. E eles não passaram mais fome. E aí o Érico veio falar com a mãe dele, eu achei que eu ia morrer de fome, porque adolescente em fase de crescimento, hoje eles estão super altos, né? 2 rapazes altão, né? Mas eles são uma gracinha, né? E eu aguardo o momento do Senhor trazê-los para o Brasil, né? Vai ser um momento muito especial, porque, né, toda a família deles foi dizimada, então eles não têm mais ninguém nesse mundo por eles, né? Só tem a mim e as pessoas que normalmente, né, estão me ajudando a sustentá-los, né? Pessoas mais chegadas que ela conhece, porque também ela ora muito, né? Ela é uma intercessora, então ela intercede muito pelas pessoas que contribuem, né, com o sustento deles. Bom dia, Lila Rosa Martins. Seja bem-vinda, queridos. Hoje nós temos aqui o nosso estudo para continuar sobre o Ministério do Espírito Santo, né? Ainda estou fazendo esse estudo, ele não está terminado, cada dia vem um pedacinho mais e nós vamos seguir com o nosso estudo. Mas antes, quero trazer notícia do Projeto Asra. Bom, está chegando a Páscoa, né? Eles comemoram muito, os cristãos lá na Índia, eles têm que comemorar mesmo essas Natal, Páscoa, essas coisas, porque todos os outros dias, todas as outras semanas, mais de um dia por semana, tem aqueles festivais daquelas deidades hindus terríveis, horrorosas, né? Então é um povo que ama festejar, pelo menos que festejem as coisas de Deus. E aí nós estamos planejando, né, nas comemorações da Páscoa, distribuir as Bíblias, que nós ganhamos 100 Bíblias da Sociedade Bíblica lá na Índia, que vão ser distribuídas para as nossas crianças do Sanjay Camp, do Mazdur Camp, e mesmo as crianças do Iraque Camp, que ainda não temos escola lá, mas estamos trabalhando, né, com as crianças. Vai lá, visita, chama para os encontros na igreja, e assim a coisa já vai caminhando. Gente, o que é isso aqui? Não sei o que é. Tá bom. Nosso estudo já está aqui posicionado. Muito bem, então o projeto está caminhando, né? Não se esqueça de participar, né? Você que fez o propósito de estar contribuindo, lembre-se para que a gente possa seguir adiante, ok? E Deus está fazendo uma obra maravilhosa, está alcançando as famílias das crianças também e modificando, né? Transformando a vida dessas 60 crianças e de suas famílias. Eu agradeço a você que tem caminhado comigo neste propósito. Vamos para diante, vamos no nosso estudo sobre a queda do homem e o ministério do Espírito Santo. Bom dia, Adilson Lins. Nós vimos, né, que Deus ele não foi pego de surpresa com a queda do homem. Embora o texto possa sugerir que Deus chegou no jardim
E aí ele chamou por Adão, meu Deus, onde é que Adão se meteu, que eu não estou vendo Adão, 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 onde que você está, né? O que que aconteceu? Não foi assim, ok? O Senhor, ele já sabia de antemão, né? Quando ele deixou o homem livre para fazer uma escolha entre a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, ele já sabia que o homem poderia falhar nessa escolha e Deus de antemão proveu o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus Cristo, para consertar esta humanidade que foi quebrada, né, que foi danificada completamente por uma escolha errada. E eu até comentei com vocês que Deus, né, é como um pai que está precisando ensinar algo para o filho e ele vai colocar nas mãos do filho, sabendo que o filho pode quebrar aquela coisa que o filho pode fazer errado porque ele está ensinando. E o pai, de antemão, vai prover, né? O pai já sabe, vamos dizer, se acontecer algo de errado, o pai já tem como consertar. Ele não vai falar para a criança, agora você conserta. Porque aquela criança não tem como consertar. Ela não teve nem como fazer direito, quanto mais consertar. Assim, né, o nosso Deus, o nosso Pai, fez com o homem. O homem falhou, mas Deus já tinha tudo sob controle e já tinha providenciado a oportunidade, né, de dar uma segunda chance de escolha ao homem. E o que é que este Deus está tentando ensinar à sua criatura? Está ensinando o homem a amá-lo. Este é o alvo de Deus para nós. Que nós aprendamos a amá-lo, né? Com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, né? Coração, espírito, alma, tudo em nós deve amar o Senhor da mesma maneira que Ele nos ama. Bom dia, Cláudia, da Bolívia. Querida, por favor, olhe lá no meu WhatsApp, ok? Seja bem-vinda. Então, Deus, Ele tem tudo sob o controle. E o que Ele quer nos ensinar, o caminho do amor. Ele quer nos ensinar a amá-lo. O último apóstolo, o que ficou vivo, o que não morreu, ele morreu de velho, não morreu martirizado, foi o apóstolo João, o apóstolo do amor. João aprendeu o amor e ele ficou, né, até o fim, para ensinar a igreja que havia nascido de pouco o caminho do amor. Deus é amor e Ele nos quer a imagem e semelhança dele. Então, quando Adão e Eva, eles tiveram lá um intercurso, não sabemos de que natureza realmente, né? Algo muito terrível aconteceu ali, que Adão e Eva foram contaminados pelo orgulho de Satanás e ficaram incapazes de se arrepender. Então, Deus fez perguntas ao casal, o Senhor deu ocasião para que eles saíssem do esconderijo, contassem o mal feito, se arrependessem. Mas, ao invés disso, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente e Deus, então, teve que entrar com outras providências, né? A serpente, que foi realmente a culpada de tudo, né, recebeu uma sentença de morte, enquanto que Adão e Eva receberam também uma sentença de morte, mas não uma morte sem solução, né? Porque o Senhor deu sim a sentença de morte para eles, eles iriam morrer a partir do momento que eles pecaram, né? Deus falou, o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E houve realmente morte espiritual do casal, mas Deus não deixou essa questão fechada, porque Ele ali mesmo anunciou a redenção que haveria quando a serpente seria esmagada pela semente da mulher, né? A semente da mulher viria para acabar com a raça da serpente. Mas, enquanto isso, o homem e a mulher, eles iriam sofrer as consequências da sua escolha errada. Haveria sofrimento para o homem, haveria sofrimento para a mulher, não porque Deus os estava punindo, mas como uma consequência da escolha errada que eles fizeram, né? Ali Deus está anunciando que vai enviar Jesus Cristo, a semente da mulher, que vai resgatar, né, toda a humanidade. Já ali em Gênesis 3,15, né, pré-anunciada a semente da mulher.
Mas a partir daí nós ficamos com uma importante questão. Por que é que Adão e Eva não se arrependeram? E se antes nós não podemos nos arrepender, por que é que agora nós podemos nos arrepender? Se nós nos tornamos incapazes de nos arrepender pelo orgulho, pela cegueira espiritual, não é? A palavra de Deus diz que Deus cegou, né, o entendimento dos... Deus não, Satanás. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o diabo cegou a humanidade para que o homem não conseguisse ser salvo, não conseguisse ter a revelação de Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aí o que foi que mudou, então? O que mudou agora? De que maneira que nós agora somos capazes de nos arrepender? E aí onde entra o ministério do Espírito Santo. Nós vimos a palavra em 2 Coríntios 5, de 14 a 18. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Foi Deus quem nos reconciliou com Ele. Foi o Senhor quem providenciou a reconciliação. Adão se afastou de Deus, tomou esta decisão, né? Adão se afastou, se escondeu de Deus, mas o Senhor foi em busca de Adão e providenciou meios, não é? Para que Adão, então, pudesse ser reconciliado com ele. João 6,65, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for isto concedido. Se você veio a Jesus, foi porque o Pai te concedeu isso, foi a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus e pela fé. Essa fé que vem de Deus, não é? Através do ministério do Espírito Santo. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom dia, Glória. Paz, Senhor. João 16,8, Jesus disse, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós vimos isso, não é? Do pecado, porque não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E nós vimos que Jesus falou do pecado, porque não creem em mim, porque por mais que Jesus falasse, pregasse, eles não criam nele. Sem o ministério do Espírito Santo, não há arrependimento. Sem a intervenção do Espírito Santo, não há arrependimento. E da justiça, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça. Jesus falou, porque eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. O que ele quis dizer com isso? Porque Jesus ia morrer, ressuscitar, ia para o Pai, e com isso ia ficar provado que ele cumpriu a sentença pelo pecado e foi feita a justiça de Deus. E o Espírito Santo iria explicar isso para os discípulos de Jesus. Quando o Espírito viesse, né, ele ia nos levar a toda a verdade. Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas, né, dirá tudo o que tiver ouvido. Ele não, o Espírito de Deus não vai trazer uma mensagem diferente, ele vai dizer tudo aquilo que ele tinha ouvido, né, da palavra que é Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele iria trazer a verdade, né, a revelação desta palavra e anunciar todas as coisas que hão de vir. Então, esse é o ministério do Espírito Santo. João 16, de 12 a 15, Jesus falou, eu tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Porque Jesus ia esclarecer todas as coisas através do ministério do Espírito Santo. Verso 14, né? Nós estamos em João 16, 14. Jesus falando, ele me glorificará, né? O Espírito de Deus me glorificará, disse Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, proclamar, né? Esclarecer. O Espírito anuncia a redenção realizada em Cristo e ele capacita as pessoas a se arrependerem.
João 16,15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que você há de receber do que é meu. Não, desculpem. Tudo quanto o Pai é meu, por isso é que vos disse que há de receber, o Espírito de Deus há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo é que ia, né, fazer isto, né? Anunciar tudo, né, que Jesus disse. João 17:10. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Nós vimos que Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, que ele levou toda a culpa em nosso lugar. Eu falei com vocês, acho que a gente já viu aqui sobre a parábola do filho pródigo, ou não. Eu creio que nós paramos aqui antes da parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Nessa parábola, Jesus, ele é o irmão, um tipo, né, do irmão mais velho. Vamos lá, Lucas 15. A parábola do filho pródigo, o irmão mais velho ali é um tipo de Israel. E o mais novo é um tipo da igreja formada pelos gentios, que são os judeus e gentios arrependidos, né? O filho que se arrependeu. Jesus, no entanto, ele é o primogênito de Deus. E o pai diz para o filho mais velho na parábola: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Né? Então, tudo que é de Jesus é do Pai. Entretanto, disse, né, o pai na parábola do filho pródigo, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa era a condição da humanidade. Efésios 2:1. Assim estávamos mortos nós em nossos delitos e pecados. E Jesus veio, né, e levou tudo sobre ele. Eu acho que a gente não tinha compartilhado, né, essa parte aqui de que Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, né, tipificado nessa parábola. Isaías 53:11. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, ou, aqui nós podemos dizer, conhecendo-o, ao conhecê-lo, né, serão justificados. Justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. O texto de Hebreus 12:2, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, Jesus conduz muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E Hebreus 12:3, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Jesus veio, né, e resgatou-nos. João 20:17, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora, consertada a história, né, em Cristo, pela atuação do Espírito e do Espírito Santo na igreja, Deus, ele se torna nosso Deus novamente. Não somente isso, né? Em Cristo, ele é agora também o nosso Pai. Nós recebemos este espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. E é o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8:15-16. Então, sem o ministério do Espírito Santo, não haveria esta mudança, né? Essa capacitação do homem de se arrepender para a salvação. Embora isso seja dom de Deus. E, quer ver, vamos ver no Evangelho de João, continuando aqui, vamos dar para ir para frente mais um pouquinho. João 28,
20, verso 8. Aqui, né, esse contexto é o seguinte, Jesus havia ressuscitado, a ressurreição acabara de acontecer. As mulheres tinham estado com Jesus no túmulo e elas foram, então, contar para os discípulos. E elas, então, vão um pouquinho mais aqui acima, no capítulo 20. Deixe-me ver aqui. Maria Madalena foi falar com os discípulos. Simão Pedro, né, e os outros discípulos. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E aí Pedro e João saíram correndo, né? E foram ver o que tinha acontecido. João correu mais rápido do que Pedro, era mais jovem do que Pedro. O João devia estar na faixa dos 23, 24 anos naquele momento. E João chega primeiro ao túmulo, mas ele só fica ali na entrada e abaixa, olha, vê as vestes de Jesus lá dentro, mas ele não entra. Pedro chega correndo logo atrás e Pedro, né, como sempre ousado, Pedro entra no túmulo, então João vai atrás. João vai logo em seguida. E olha o que diz. Depois, o outro discípulo, no caso João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E tem aqui uma frase muito pequenininha, mas muito imensa no seu sentido. Ele viu e creu. João, ele viu e creu. João foi o primeiro a crer na ressurreição de Jesus sem tê-lo visto ressuscitado. Só que, de uma maneira geral, só era possível crer, só creram aqueles, né, que estavam debaixo do agir do Espírito Santo. Vamos para adiante que vocês vão ver isso comigo. E eu fiquei muito intrigada, como é que João creu? Como João creu? Foi o primeiro a crer. Como ele foi capaz de crer quando nem Pedro creu? Pedro entrou no túmulo junto com João, mas Pedro não creu. Bom dia, Simone. E João está aqui. Ele viu e creu. Verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles ainda não tinham compreendido, não é? Eles estavam incapazes de compreender as palavras de Jesus. Jesus falou para eles que ele ia ser crucificado, que, né, ele ia ser morto, que ele ia ser martirizado, né, pelos judeus, pelos romanos. Jesus já tinha falado tudo para eles, mas eles não compreendiam, a compreensão deles. Eles estavam com o entendimento cegado. Tá bom? Aí os discípulos voltaram para casa. E eu te pergunto, por que João não ficou ali se ele creu que Jesus havia ressuscitado? Ele devia ter ficado ali aguardando alguma coisa acontecer, a manifestação de Jesus. Jesus manifestou, vou ficar aqui no túmulo, ele vai aparecer. Não é? Mas não. Talvez pela influência de Pedro, né? João lá se foi de volta, né, para onde eles estavam. E o texto continua. Maria, tá? Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Maria Madalena, ela não tinha nada de Jesus, né, em suas mãos. Jesus estava morto e agora ele desapareceu. E o único vestígio que ela tinha de Jesus era ali o túmulo. E ela estava apegada ao Senhor, ela não queria sair de perto, né, dali de onde ele havia sido sepultado, de onde estavam as roupas dele. Ela queria ficar perto de algo do Senhor, ela se manteve ali. Ela não cessou de buscá-lo, de esperar nele, ela esperou ali. Enquanto João, infelizmente, João foi embora, perdeu uma grande oportunidade. Mas João, nós vamos ver que ele é o único
Ele é um apóstolo muito especial. Bom, então Maria Madalena, enquanto chorava, correu-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Muito interessante também este detalhe, né? Eu não havia observado que os anjos, um estava assentado à cabeceira e outro assentado aos pés do local onde estivera o corpo de Jesus. Alguma razão deve existir para isso. Aqueles anjos estavam ali guardando alguma coisa. Algo estava acontecendo no reino do Espírito. E os anjos perguntaram para Maria Madalena: mulher, por que você está chorando? Ela falou: levaram embora o meu Senhor. E não sei onde eles o puseram. Nisso ela se voltou, né? Ela viu que alguém tinha chegado, ela virou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Maria também não estava capaz de reconhecer o Cristo ressuscitado. E pensando que fosse... aí Jesus falou com ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Quer dizer, Jesus falou com ela. Era para ela ter reconhecido a voz do mestre, mas ela não reconheceu. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela pensou que fosse ali a pessoa responsável, né, pelos corpos, o coveiro, né, que faz ali, que toma conta, né? E ela falou: onde você colocou o corpo? Você pegou? E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Só quando Jesus a chamou pelo nome, ele liberou uma unção especial ali e, né, chamou ela pelo nome, que os olhos dela se abriram para reconhecê-lo. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou: Rabone. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Por que é que Jesus decidiu aparecer para Maria Madalena antes mesmo de ter completado a tarefa dele, de ter subido ao Pai para apresentar o sacrifício dele nos átrios celestiais, né, no Santíssimo, lá nos céus? Ele não tinha se apresentado diante do Pai para oferecer o sacrifício dele. E ele interrompe isso para falar com Maria Madalena, né? E quando ela vem, se joga aos pés dele, ele fala: não me segure, eu ainda não subi para o meu Pai. Mas o Senhor fala com ela: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Isso é uma coisa linda. Por que é que Jesus resolveu falar com ela antes mesmo de completar, né? De subir, apresentar-se diante do Pai nos céus? Eu acho que ele estava como eu vou dizer, ele estava preocupado com o sofrimento dela, ela estava chorando tanto: que deu meu Senhor. E o coração dele amoleceu com o sofrimento dela, com o sofrimento dos seus discípulos. Ele amou, ele se preocupou, né? E antes mesmo de completar a tarefa dele, ele apareceu para ela e falou: olha, não chora não, eu não estou mais morto, eu estou ressuscitado, né? Vai lá e conta para os meus discípulos, fala para eles: eu já estou subindo para o meu Pai, a tarefa já foi completada, né? E agora, quando eu chegar lá no meu Pai agora é o Pai de vocês, né? É o Deus de vocês. Eu fiz a reconciliação do homem com Deus. E Jesus se preocupou em aplacar o sofrimento, a dor de Maria Madalena e de seus discípulos. Como o nosso Deus, ele, né,
esteve e vai estar envolvido em diminuir o sofrimento do homem. Como o nosso Deus é um Deus de amor, como, né, dói nele ver o nosso sofrimento e ele não quer que a gente sofra. Para isso, ele mandou Maria falar, olha, fala para eles, eu estou vivo. E agora, o Pai de vocês é o meu Pai, o Deus, meu Deus é o Deus de vocês. Vocês estão reconciliados, está consumado. Eu estou subindo para o meu Pai para apresentar a obra de redenção diante dele, né? E aí, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus dissera a ela. Deu o recado. Sabe o que aconteceu? Eles não acreditaram. Eles não acreditaram na Maria Madalena. Nós vamos ver depois em outro texto, em outro evangelho, que ele apareceu a Maria Madalena e logo em seguida as outras mulheres também chegaram e viram também a Jesus. E as mulheres todas foram contar para os discípulos que elas tinham visto Cristo ressuscitado. E eles não acreditavam nas mulheres. Então, Maria Madalena, por ter estado ali, se João tivesse ficado ali com ela, ele teria tido também o privilégio que ela teve. Ela foi a primeira, né, a ver Jesus ressuscitado, até antes mesmo que ele subisse ao Pai. Queridos, nós vamos continuar, mas eu já vi aqui que o meu tempo acabou e nós vamos continuar nesse estudo e nós vamos ver por que é que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Por que ele fez isso? Porque foi que ele assoprou o Espírito ali, ok? Quarta-feira a gente se vê, 10 horas da manhã, espero por você aqui. Grande abraço para todos vocês, fiquem na bênção. Eu vou ir. Eu já estou de saída. Bom dia, Elias Borges. Let the joy of love just come and fill us.